Questão 7 do Exame de Suficiência 2 de 2019, tipo de prova branca. Os registros e lançamentos contábeis realizados na contabilidade de uma sociedade empresária provocam alterações e modificações nos principais grupos de contas do patrimônio. A partir de algumas transações e operações ocorridas no patrimônio no mês de abril de 2018, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa. O pagamento de uma despesa de salários de empregados do mês anterior no dia 5 do mês seguinte diminui o ativo e o passivo exigível e não gera nenhuma mudança no patrimônio líquido. Segunda afirmativa. A compra de ações da própria empresa à vista diminui o ativo, não afeta o passivo exigível e aumenta o patrimônio líquido. Terceira afirmativa. A compra a prazo de um imobilizado altera o ativo, altera o passivo exigível e aumenta o patrimônio líquido. A sequência está correta em, e aí tem as opções. Vou passar para o Word para fazer a questão. Bom, primeira afirmativa. A questão diz: o pagamento de uma despesa de salários de empregados do mês anterior. O que isso quer dizer? Que no mês anterior já foi criada essa obrigação de pagar salários. Não foi pago naquele mês, mas já foi criada a obrigação de pagar salários. Então, no mês anterior, qual foi a contabilização? Já teve um débito de despesa com salários e um crédito de salários a pagar. Estou criando uma obrigação. Nesse mês, eu estou realizando o pagamento. Então, se eu estou realizando o pagamento, eu vou debitar salários a pagar e eu vou creditar caixa ou banco. No momento que eu debito salários a pagar, eu deixo de ter essa obrigação. Logo, eu diminuo o meu passivo. E no momento que eu estou pagando, um valor, eu também diminuo o meu ativo. Então, continuando na afirmativa, ele diz: diminui o ativo, ok, diminui, o passivo exigível também, e não gera nenhuma mudança no patrimônio líquido. Tá certo. Então, essa questão, essa afirmação aqui está correta. Vamos à segunda afirmativa. A compra de ações da própria empresa à vista diminui o ativo, não afeta o passivo exigível e aumenta o patrimônio líquido. Ele está tratando aí de ações em tesouraria. É quando a empresa compra as suas próprias ações. Quando ela faz isso, há um débito em ações em tesouraria e um crédito em caixa ou banco. Essa conta ações em tesouraria é uma conta do patrimônio líquido. É uma conta redutora do patrimônio líquido. Então, o que acontece? Ela não aumenta o patrimônio líquido, ela diminui o patrimônio líquido. Então, vamos à afirmativa. A compra de ações da própria empresa à vista diminui o ativo? Diminui o ativo. Não afeta o passivo exigível? Não, não afetou o passivo exigível. Aumenta o patrimônio líquido? Não, ela diminui o patrimônio líquido. Então, aqui é falso. Terceira afirmativa. A compra a prazo de um imobilizado altera o ativo, altera o passivo exigível e aumenta o patrimônio líquido. Quando eu faço uma compra a prazo de imobilizado, eu debito imobilizado e eu crio uma obrigação. Já que eu não paguei agora, eu estou criando uma obrigação com contas a pagar, financiamento, enfim, foi criada aí uma obrigação. Então, a compra de imobilizado altera o ativo? Altera o ativo. Altera o passivo exigível? Também altera. Aumenta o patrimônio líquido? Não, não aumenta o patrimônio líquido. Então, aqui é falso. Só para dar uma observação em relação a essa terceira afirmativa, o que acontece? Não esqueçam do CPC 12, que trata de ajuste a valor presente. O que, de forma bem resumida, o CPC ele informa? Que operações a longo prazo, seja de venda a longo prazo ou de compra a longo prazo, no ato da compra ou da venda, o valor futuro tem que ser trazido a valor presente, tá? E isso ocorre também no curto prazo se for relevante. De qualquer forma, se aqui fosse uma questão de longo prazo, eu teria a figura do ajuste a valor presente, que seriam os juros, na transação por ser a longo prazo, ou curto prazo quando relevante.
De qualquer forma, alteraria o ativo, alteraria o passivo exigível e não afetaria o patrimônio líquido. Então, a resposta para essa questão é a letra C. Aqui, letra C.